Oi, gente, retornamos à sessão Pergunte ao Professor André e o Morten fez uma pergunta, lá na aba comentários, muito interessante, E eu vou ler a pergunta dele que tem a ver com social-democracia, com socialismo democrático e com Bernie Sanders. E são todas questões muito relevantes e eu escolhi a pergunta dele para retomar o Pergunte ao Professor André, mas eu vou responder outras perguntas também. Eu acho que eu escolhi essa pergunta porque ela é mais complexa. E eu tenho uma coisa, assim, trabalhos acadêmicos, meu jeito de ser, não sei explicar, que o complexo e o difícil me atrai primeiro do que o mais simples. O mais simples eu fico deixando para depois e fico querendo enfrentar o complexo logo de cara. E a pergunta do Morten foi a seguinte: quais as diferenças entre um social-democrata e um socialista democrático? O Bernie Sanders é qual dos dois? Eu já ouvi pessoas se referindo a ele pelos dois termos. Bem, a pergunta é carregadíssima. Só para vocês terem uma ideia, eu acho que nesse vídeo, mesmo que eu gaste 20 minutos, é possível que eu gaste até mais, eu não serei capaz de responder essa pergunta, digamos, de forma completa, mas eu vou tentar fazer um esforço para me aproximar bastante de responder. E vocês vão ter que ver o vídeo até o fim, porque tem coisas que eu vou explicar no começo que vão fazer sentido só no final. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e tem links das nossas redes sociais e nosso Apoia-se no comentário fixado, assim como as nossas fontes, quando nós utilizamos várias fontes, não é? Sempre no final do comentário fixado, não fica na descrição. Bem, ele pergunta: qual é a diferença entre um social-democrata e um socialista democrático? Eu vou começar a explicar primeiro a necessidade de contextualizar um conceito em relação à época histórica. Eu sou um historiador e não é absolutamente relevante conceitos como esse, você precisa localizar o conceito dentro da história, porque as palavras mudam de sentido. Vou dar um exemplo bem interessante que eu acho que vocês vão perceber rapidamente. Lenin fez parte de um partido social-democrata revolucionário, E o PSDB no Brasil também tem social-democracia no nome. No entanto, ninguém seria louco de achar que existe muita coisa em comum entre o PSDB de hoje e o Partido Social Democrata que Lenin pertenceu antes da Revolução Russa. Então, ambos têm social-democracia no nome, mas significam coisas muito, muito diferentes. Então, é muito importante localizar os termos e os conceitos na história. Quero dar um outro exemplo que vai ser importante para o final do nosso vídeo e falar especificamente de socialismo. Socialismo, desde quando o conceito começou a ser discutido, começou a se imaginar uma sociedade pós-capitalista, não havia consenso em relação ao que era o socialismo. As pessoas divergiam em relação ao que o socialismo deveria ser, divergiam em relação a caminhos para chegar ao socialismo. Alguns acreditavam no processo revolucionário, outros defendiam um processo gradual, outros defendiam que seria um resultado natural do próprio capitalismo. Outros diziam que tinha que se caminhar para uma sociedade sem Estado, caso do Bakunin, os anarquistas. Outros acreditavam, como Marx, que o Estado poderia ter um papel intermediário entre a sociedade capitalista e a futura sociedade socialista até chegar à sociedade comunista, sem classes. Tinham aqueles que achavam, como La Salle e outros, que achavam que o Estado sempre teria um papel relevante. Enfim, se a gente fosse recuperar essa história aqui, eu passava 3 dias falando, davam as mais de 48 horas só para a gente repassar essa história. Mas o conceito de socialismo que mais me agrada, mas é importante dizer que não é o único, existem muitas interpretações diferentes do que deve ser socialismo, ou do que o socialismo é aquele que fala do poder da classe trabalhadora ter o poder sobre os meios de produção. Esse elemento do conceito de socialismo, um pré-requisito básico do que é uma sociedade socialista, é quando a classe trabalhadora tem controle dos meios de produção, porque o feudalismo se chamaria feudalismo porque os senhores feudais têm o controle dos meios de produção, o capitalismo é quando os burgueses têm o controle dos meios de produção, socialismo seria quando a classe trabalhadora tem o controle dos meios de produção, não o Estado. Stalin muda isso
no século XX, quando define, e eu já fiz vários vídeos sobre isso, não vou repetir, tem um vídeo chamado A Maior Mentira do Século XX, enfim, tem vídeos aqui no canal sobre isso, vou colocar na descrição, eu posso colocar o link, vocês podem assistir, mas eu explico justamente isso, né? Então, se a gente fosse pegar o conceito, digamos, dominante no século XIX de socialismo, que é o conceito que eu mais gosto, que, enfim, é o que faz mais sentido para mim, tudo o que aconteceu no século XX, depois da Revolução Russa, que se chamou de socialismo real, na verdade se aproxima mais do que Lenin chamou de capitalismo de Estado, porque o Estado controlou os meios de produção. Isso o próprio Lenin chamava assim. Não tem nada a ver comigo. E o Lenin tem textos, vocês podem procurar na internet, podem achar inclusive em vídeos antigos meus, ele chamando o que estava acontecendo na União Soviética de predominantemente capitalismo de Estado, e socialismo existia para Lenin, não tem nada a ver com isso, nas cooperativas de trabalhadores, onde os trabalhadores controlavam os meios de produção. Então, o socialismo convivia com o capitalismo de Estado dentro da União Soviética. Então, para Lenin, socialismo era a parte dos trabalhadores controlando a produção de alimentos, a produção de tecido e a produção industrial. Stalin chega ao poder, Stalin diz não, o Estado controlar a produção de bens é o socialismo. E aí tudo muda, enfim, e ele acaba influenciando vários outros movimentos derivados do stalinismo, que tem castrismo, maoísmo e aí por aí vai. Então, por que tudo isso é relevante para a gente? Porque a gente tem que fazer essa mediação histórica para compreender esses conceitos. O conceito da social-democracia ele é longo, vocês podem ler, eu posso colocar alguns links para vocês compreenderem, vou até ligar o ar-condicionado, porque está começando a ficar fazendo calor aqui. Mas um momento fundamental para compreender o conceito da social-democracia e do socialismo democrático é o fim da Segunda Guerra Mundial, ali nos anos 40. Durante aquele período e até aquele momento, você não poderia falar significativamente em diferença entre social-democratas e socialistas democráticos. Os partidos que existiam na época, que se diziam socialistas democratas, socialismo democrático, social-democracia, era absolutamente nebuloso você tentar definir tecnicamente uma diferença entre eles. Eram sinônimos. Você podia se dizer social-democrata na Europa Ocidental ou socialista democrático e não fazia muita diferença naquela época. Mas no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, as coisas começam a mudar um pouco. E eu vou explicar por quê. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão começou a imprimir a ideia de que existiam direitos não apenas políticos, mas direitos sociais que a humanidade deveria almejar. E muitos países europeus começaram a gradativamente caminhar para construir estados de bem-estar social. Isso aconteceu na Inglaterra logo de cara, no pós-Segunda Guerra Mundial, com o National Health Services, que é um sistema universal de saúde, e isso também começou a acontecer em vários outros países europeus, inclusive estimulados pelo Plano Marshall do Roosevelt, e a equipe do pessoal do Roosevelt, que era um pessoal mais de esquerda dos Estados Unidos, ajudou nesses países a constituição também, novas constituições nesses países que estabeleciam direitos sociais. O que são direitos sociais? Direito a serviço de saúde, educação, acesso à educação pública universal. Se avançou na seguridade social, direitos para os aposentados, programas sociais para os mais pobres, e, enfim, uma rede para, digamos assim, cuidar das pessoas que estavam em situação mais difícil num pós-guerra que destruiu a Europa, né? E boa parte do mundo foi afetado, né, por essa guerra mundial, bombas atômicas no Japão e guerra na Ásia e na África também. Mas aí o que acontece? Durante esse período, tanto socialistas democráticos quanto social-democratas organizam partidos. Não havia diferença fundamental entre esses dois termos naquela época. E começam a tentar influenciar para ampliar esses direitos sociais. E eles também influenciam e participam de partidos com outras terminologias. Partidos trabalhistas, o Partido Trabalhista Inglês, por exemplo, é muito influenciado pela social-democracia e pelos socialistas democráticos. Você tem influência no Partido Socialista Francês.
E você tem na Suécia o Olof Palme, também muito influenciado pelas ideias do socialismo democrático. Gente como George Orwell se declarava um socialista democrático, tem um texto dele, Por que eu escrevo, em que ele diz exatamente isso. Então não existia assim muita diferença naquela época entre social-democracia e socialismo democrático, e eles continuaram defendendo isso. Só que aí aconteceu uma coisa muito importante. Eles começaram a ganhar muita coisa. Os países europeus eles passaram a adotar todas essas prescrições políticas, ou seja, todos os países europeus têm sistemas universais de saúde, todos os países europeus e o Canadá têm sistemas universais de educação, todos esses países têm redes de proteção aos mais pobres bastante diversificada. Então todos esses países conseguiram muitas das coisas que defendiam esses grupos, né? E aí, parte dos partidos identificados com a chamada social-democracia, eles começaram a entender que, olha, a vida tá boa, a gente conseguiu o que a gente queria, e muitos desses partidos passaram a ser influenciados e a dialogar com setores do empresariado, com setores, teoricamente, que eles teriam no passado muitos problemas. E aí começaram a negociar concessões. Isso começa ali no final dos anos 70, início dos anos 80, e avança muito até os anos 90. Quando chega nos anos 90, existe uma onda em todo o planeta de a social-democracia ir capitulando cada vez mais na direção de se acomodar com o capitalismo, de aceitar o capitalismo como ele é. E aí, os partidos que começaram a usar e continuaram a reclamar, utilizar o termo socialismo democrático, se tornaram, não em todos os lugares, mas predominantemente, aqueles que mantinham a ideia de um compromisso, isso é muito recente, um compromisso com uma mudança mais estrutural do próprio capitalismo. Mesmo que não fosse uma mudança radical, de uma hora para outra, mesmo que fosse gradual, existia nessas pessoas, indivíduos fundamentalmente, a ideia de que, olha, a social-democracia está indo muito para a direita e nós queremos nos manter mais na esquerda, nós queremos nos manter mais na ideia de um projeto em que a classe trabalhadora, lembra do que eu disse do conceito do socialismo lá atrás? A classe do trabalhadora teria mais poder sobre os meios de produção, a classe trabalhadora deveria ter mais poder sobre o espaço de trabalho. Ou seja, eles recuperam o conceito lá do século XIX. E aí começa a acontecer uma divisão. Os social-democratas que são capturados vão para um lado e os socialistas democráticos vão um pouco para o outro. Isso não é claro em todos os países e ainda existem países que social-democracia e socialismo democrático são sinônimos. Por isso que você viu Bernie Sanders sendo chamado dos dois, porque isso não é 100% claro em todos os países. Mas a tendência é que os socialistas democratas eles teriam como única diferença mais relevante um compromisso maior com a transformação um pouco mais profunda na direção do empoderamento da classe trabalhadora, enquanto os social-democratas teriam caminhado ao contrário, digamos assim, numa certa acomodação com o capitalismo. E nós podemos ver isso no nosso próprio país, no Brasil. O PSDB, quando ele já surge nos anos 80, já influenciado pela onda dos anos 80, que era uma onda que já falava de uma social-democracia muito menos radical do que a social-democracia dos anos 60. Já era uma social-democracia mais moderada. Então ela já é uma social-democracia que, olha, não vislumbra socialismo, não vislumbra um grande empoderamento da classe trabalhadora. Era uma social-democracia que só falava de estado de bem-estar social, de direitos sociais. E aí, nos anos 90, o próprio PSDB é um bom exemplo, o PSDB vai mais para centro-direita. Ele vai saindo do centro-esquerda e vai indo na direção da centro-direita, com Fernando Henrique Cardoso, não é? Que fez uma aliança com quem? Com o PFL. Não é? Fernando Henrique Cardoso teve essa aliança com o Partido da Frente Liberal, um partido de direita. Né? E essa tendência da esquerda fazer uma aliança, ou centro-esquerda,
O PSDB praticamente não era mais de esquerda nos anos 90. Já era centro-direita. Mas fazer essas alianças mais à direita era uma tendência da época. O próprio PT colocou como vice, o vice de Lula, quem era? José de Alencar, um empresário liberal. Então percebam, isso foi o mundo todo. Bill Clinton, nos Estados Unidos, fez uma campanha dentro do Partido Democrata mais à direita do que era a tradição até então do Partido Democrata, que sempre foi um partido de centro-direita e foi para a direita mesmo na economia com Bill Clinton. Percebam que Tony Blair, na Inglaterra, levou o Partido Trabalhista Britânico também mais para a direita. E isso aconteceu no mundo todo, não é um privilégio do Brasil, dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Foi um fenômeno que aconteceu em muitos países, né? Enfim, e aí o que é que acontece com Bernie Sanders e o final da sua pergunta? Depois desse período dos anos 90 e nos anos 2000, o que foi que começou a acontecer? A desigualdade foi aumentando e as soluções social-democratas começaram a aparecer cada vez mais tímidas demais. Então algumas pessoas e alguns partidos começaram a retomar a ideia do socialismo. Vamos comparar o PSDB com o PSOL. O PSOL fala em socialismo e liberdade. É uma tendência do socialismo libertário que é muito semelhante a partidos do socialismo democrático lá dos anos 60. Né? Influências que defendiam direitos sociais e tudo mais. Quando você olha para o programa do PSOL, o programa do PSOL, ou do PSOL, basicamente defende o que seria a social-democracia dos anos 60, em boa parte da Europa. Então é muito importante compreender que esses conceitos eles foram se modificando mais por causa disso. Ainda são, em muitos lugares do mundo, sinônimos, mas tem essa diferença do socialismo democrático manter um compromisso com uma transformação mais profunda. E Bernie Sanders se auto-intitula um socialista democrático. Ele fala Democratic Socialist. Ele se auto-intitula assim. Mas, se a gente olhar para as políticas dele, o que é que ele é? Bem, em 2016, com certeza, ele se aproxima mais do que seria um social-democrata dos anos 60. Não um social-democrata dos anos 90. Ou seja, um social-democrata fiel. E no caso, fiel ao legado dos direitos sociais. Só que no caso de Bernie, ele retoma Franklin Delano Roosevelt, ele retoma o Plano Marshall, ele retoma Martin Luther King, ele retoma Eugene Debs, ele pega uma tradição também americana, né? E essa tradição do Estado de Bem-Estar Social Europeu, e ele mistura as duas e defende basicamente uma política social-democrata em 2016. Esse ano, na eleição desse ano, Bernie Sanders está defendendo algumas políticas, são poucas, é verdade, que já colocam ele na sinalização do que hoje está se convencionando, isso não é convenção, é invenção nossa, né? Chamar de socialismo democrático, por quê? Porque ele está colocando duas políticas fundamentais nessa direção. E eu vou citar todas duas, para você compreender, Morten, e para todos vocês que estão me acompanhando compreenderem. Uma política fala de colocar trabalhadores, um percentual dos trabalhadores na direção das grandes empresas para ter no conselho poder decisório. Essa política existe na Alemanha, tem muito a ver com a competitividade da indústria alemã, ou seja, foi uma política absolutamente bem sucedida. Eu defendo com unhas e dentes essa política, acho que é extraordinária, mas enfim. E ele defende isso para os Estados Unidos. Bem, essa é uma política de dar mais poder real, não é só salário, não é só sistemas universais, é poder sobre a produção de bens e serviços. E ele está defendendo isso para os Estados Unidos em um projeto de lei. E ele tem uma segunda proposta, que é o Estado investir em cooperativas, em espaços onde os trabalhadores controlem a produção democraticamente. Democracia no espaço de trabalho. Visualizando que direção? A direção dos trabalhadores e da classe trabalhadora ter cada vez mais progressivamente um setor cooperativo dentro de uma economia capitalista terem mais poder sobre a produção de bens e serviços, de ter mais controle sobre a produção
de roupas, a produção da comida, a produção de televisão, a produção de, enfim, de tudo. Essas duas políticas colocam Bernie Sanders mais próximo do conceito que ele dá para ele próprio, que é o socialismo democrático, que é a forma como George Orwell se auto-identificava, e George Orwell, tem textos dele falando sobre a Guerra Civil Espanhola, ele elogiando justamente durante a Guerra Civil Espanhola o controle dos trabalhadores dos meios de produção. E era assim que George Orwell entendia o socialismo. Então existe, e eu estou citando George Orwell só para vocês pegarem um exemplo, existe uma tradição anti-stalinista, George Orwell é um exemplo, presente inclusive nos dias de hoje, na voz de um Noam Chomsky, que se auto-intitula anarquista, às vezes socialista libertário. Olha a palavra liberdade ali. Tem na tradição do Richard Wolff, que se diz um marxista, libertário, defensor da democracia nos espaços de trabalho. Então existe toda essa tradição que começa a empurrar Bernie Sanders em políticas que ele sempre foi social-democrata do passado, ou seja, defendendo uma política mais próxima do discurso final de Franklin Delano Roosevelt em termos de política interna, não em política externa. Em política externa, Bernie é muito mais de progressista e de esquerda do que era o finado Roosevelt. Mas em termos de política interna, ele se aproxima muito de Roosevelt, do discurso final de uma nova carta de direitos econômicos, de direitos sociais. Só agora, só nos últimos 2 anos, é que Bernie colocou políticas que verdadeiramente colocam ele no que hoje está se convencionando chamar socialismo democrático. Então, social-democracia e socialismo democrático são conceitos fluidos. Dependendo da época, eles significaram coisas diferentes. Eles não têm essa coisa assim bem determinada. Nos dias de hoje, está convencionado considerar que a social-democracia seria uma concepção que aceita mais o capitalismo e que não tem propostas para uma sociedade pós-capitalista e que trabalha com a ideia de melhorar o capitalismo com programas sociais, com garantia de direitos sociais, com tributação progressiva. Já o socialismo democrático pega tudo que tem a social-democracia, tudinho, e vai um pouco além, vai um pouco mais para a esquerda. Fala, sim, nós queremos direitos sociais, nós queremos tributação progressiva, nós queremos tudo isso aqui. Mas nós também queremos maior poder da classe trabalhadora e a expansão de forma incentivada e não compulsória de um setor cooperado para fortalecer a classe trabalhadora. Essa concepção que é fluida e que é atual coloca Bernie Sanders um pouco mais no campo do socialismo democrático, como ele próprio se autodefine. Mas a maioria das suas políticas, a esmagadora maioria das suas políticas, estariam muito bem localizadas no que se convencionou chamar de social-democracia nos anos 50, 60 e 70 da Europa Ocidental e do Canadá. Mais recentemente, como eu disse, nos anos 80 e nos anos 90, é que a social-democracia foi caminhando para a direita. Não é? E aí começou os partidos social-democratas fizeram esse caminho. Bem, o vídeo já está com 23 minutos e eu acho que eu fiz apenas uma introdução sobre o tema. Mas pelo menos eu respondi sobre Bernie Sanders e eu acho que dá para ter uma ideia meio geral, embora eu considere que essa pergunta iria requerer, para uma resposta mais completa, talvez algumas horas de reflexão. Eu teria que pesquisar mais para organizar. Dava para fazer quase que um curso de umas 15 aulas de 50 minutos para tentar responder essa pergunta. Mas aí, o esboço e os pontos principais já se encontram nesse vídeo de 24 minutos. Espero que tenha ajudado. Enfim, se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal A Nova Máquina do Tempo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.